Fala, galera do meu canal, tudo certo com vocês? Sou eu, professor Péricles Felipe, professor Pequinho de Física aqui, para a gente continuar a mais um vídeo, mais aprendizado, tá certo? Então, não deixa de se inscrever no meu canal, ativar as notificações do sininho, tá ok? Me segue, comenta, compartilha esse assunto com os teus amigos, e eu tenho certeza que eles vão gostar muito e aprender, que essa é a minha intenção aqui, para vocês não perderem nada de física, tá ok? Então, vamos seguir com o conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo de movimento vertical no vácuo, tá ok? Para isso, vamos começar aqui a brincadeirinha. Olha lá, a gente vai agora trabalhar o movimento vertical no vácuo, tá certo? A partir daqui, ó. Então, vamos lá, vamos começar. Então, olha lá. O movimento vertical no vácuo, né? Ele começou com Galileu Galilei, tá certo? Galileu Galilei, ele foi o cara que ficou intrigado com a queda dos corpos. Por quê, pessoal? Porque naquele tempo, isso vamos botar aí 1600, 1500, todo mundo acreditava que se a gente soltar dois objetos de massas diferentes, o que tivesse maior massa chegava ao solo primeiro, né? Porque isso foi uma premissa dos gregos, Aristóteles e outros físicos e filósofos da época afirmavam que o objeto que tiver mais massa chega primeiro. E diga-se de passagem, tem pessoas até hoje que acreditam nisso. Mas Galileu foi além. Por isso que o nome do assunto é movimento vertical no vácuo. Então perceba, eu soltar esses dois objetos aqui, eles vão acabar caindo igualmente, que foi o que Galileu Galilei fez. Ele subiu na Torre de Pisa, na época já inclinada, e soltou dois objetos massivos. Espera aí, Pequinho. Mas se eu soltar uma folha de papel ou uma pena e uma bola de boliche, a bola de papel ou a folha de papel ou a pena vai voar mais leve. Isso. É por isso que o nome do assunto é no vácuo. Movimento vertical no vácuo. Se ligou? Então perceba, partindo disso, Galileu soltou dois objetos, claro, massivos. Tá? Então, por exemplo, podia ser um objeto de 1 quilo, um objeto de meio quilo, da mesma altura, do mesmo nível. Tá certo? Então eles caíram ao mesmo tempo, a partir daquele experimento. Né? Tanto é que Galileu, para alguns, é conhecido como o pai da física experimental, porque ele foi o primeiro a desenvolver técnicas experimentais para provar as teorias. Beleza? Então, assim a gente vai começar a entender melhor, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar. Então, galerinha, um negócio assim que eu viajo, que é um dos meus sonhos, é pular de paraquedas. Então, olha essa galera aí. Você já parou para pensar quanto tempo leva um paraquedista para, primeiro, qual é a altitude dele, e segundo, quanto tempo ele tem até abrir o paraquedas, né? Tem gente que não tem coragem, eu tenho muita coragem, e ainda vou saltar de paraquedas, e vou filmar, e vou botar nesse canal para vocês verem. Então, galerinha, preste atenção. A altura média dos paraquedistas, né, é de 12 mil pés, o que dá aproximadamente entre 3.600 e 4 mil metros. Para vocês terem uma noção, a força da gravidade é tão grande que o paraquedista ele tem pouco tempo para aproveitar a queda, né? E aí ele tem entre 45 e 60 segundos. Só que, galerinha, 45 a 60 segundos em uma conversa passa assim. Mas 45 a 60 segundos tu caindo, o bicho pega, né não? Então, ele vai ganhando velocidade. Então, faz um cálculo comigo. Vamos botar que a gravidade é 10, para facilitar os cálculos. Então, quer dizer que a cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta em 10 metros por segundo, ou que seria mais ou menos 36 km por hora. É por isso que o cara que bateu o recorde de queda livre, chamado Félix Baumgartner, eu vou botar o vídeo dele aqui, ele bateu o recorde de queda livre. Ele subiu no balão meteorológico, quase saindo da Terra, ele viu a Terra redondinha, redonda, tá, terraplanistas, e saltou. O cara levou 5 minutos e 10 segundos para cair, tá? E aí vocês vão ver todos os detalhes.
E ele atingiu com o próprio corpo uma velocidade incrível de 1.296 km por hora, galera. É muita velocidade, né? E claro, ele estava com paraquedas, tudo, e era um cara muito bem treinado. E deu tudo certo, tá bom? Mas vamos começar aqui a gente entender o movimento vertical. Galerinha, eu sou muito prático nas minhas coisas, tá? Sempre que eu vou ensinar, tá? Meus alunos sabem como é que é, tanto do Brasil quanto de Portugal. Galerinha, o movimento vertical, basicamente, é você pegar as mesmas equações, olha lá, as mesmas equações do movimento uniformemente variado e no lugar da aceleração, é a aceleração da gravidade, o G, que a gente aqui vai usar como 10. O Enem usa como 10, o SSA usa como 10, mas tem questões que diz, considere G igual a 9,8 ou 9,81. Beleza, vamos seguir. Então, perceba, lembra? Ó, sorvetão, só que no lugar do S eu vou botar o H de rate para indicar a altura, tá certo? E no lugar do A eu vou botar o G da gravidade. Lembra de vovô e vovó ainda trabalham? Que é a função hora da velocidade? Igual, só que eu vou botar o G. E eu tenho Torricelli, que a gente trabalhou lá no vídeo anterior, só que no lugar do A eu vou botar o G, e do delta S eu vou botar delta H, que é a variação dessa altura. Então, pessoal, se você entender o movimento uniformemente variado, ó, só o filé, você consegue entender também muito bem o movimento vertical no vácuo. E por que tem esse mais ou menos aqui, Pequinho? Galerinha, é a referência da gravidade. A gravidade sempre aponta para onde? Para baixo. Então, se eu jogo um objeto para cima, eu estou indo contra a gravidade. Então, vai ser menos. Então, aqui vai entrar menos, aqui vai entrar menos, aqui vai entrar menos. Mas, se eu solto ou eu jogo o objeto, ele vai a favor da gravidade, então vai ser mais. Tranquilo? Deu para entender essa ideia? Então, bora seguir, galerinha. E aí a gente chega aqui para falar sobre o tempo de subida. Já pararam para pensar o trabalho que Galileu teve para provar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Né? Ele era um cara realmente diferenciado. Então, preste atenção. Se eu jogo um objeto para cima, esse objeto já vai sair com a velocidade inicial. Sobe rápido. Só que perceba, se ele sobe rápido, vai perdendo velocidade, perdendo até parar. Então, a velocidade final dele é zero, mas a inicial existe. E o G é negativo. Então, se a gente usar vovô e vovó ainda trabalham com o G no lugar do A, eu vou botar menos, porque eu estou subindo. E a velocidade final vai ser zero. Olha lá. Então, como é menos GT, jogar para lá e jogo o G para baixo. Então, o tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Acabou-se. Gravidade é constante. É só você saber a velocidade inicial. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então se eu jogo o objeto, ele leva 2 segundos para subir, ele vai levar 2 para descer. Simples assim, galerinha. Então, quer dizer que o tempo total é 2 vezes a velocidade inicial dividido por essa gravidade. Perceberam? Sacaram isso? Então, vamos seguir em frente, galerinha. E aqui eu tenho o tempo de queda. Para a gente falar de tempo de queda, antes eu quero falar uma coisa muito importante. É sobre queda livre. Muitos alunos, na hora de resolver questões, têm muita dúvida. Pequinho, quando é que eu sei que é uma queda livre e quando é que eu sei que não é uma queda livre? Por palavrinhas. Física não é só cálculo, galerinha. São teorias, são conceitos que te ajudam a resolver os problemas. Então, se eu solto o objeto, solto, não faço força. Se eu solto, deixo ele cair, eu abandono, parto do repouso, eu libero. Isso tudo são palavras, são expressões que remetem à queda livre. Então, se ele remete à queda livre, a velocidade inicial dele é zero, mas afinal, ele possui. Tudo bem, galerinha? Então, veja aqui, ó, que essa altura, porque ele botou como S, mas é o H, tá aqui, ó. H é 1 sobre GT ao quadrado. Mas G não é 10? Dividido por 2, então eu poderia escrever que a queda livre é 5t ao quadrado. Show de bola! Então, perceba, toda vez que ele falar de abandonou, soltou, liberou, é queda livre. Se ele jogou, já não é queda livre. Ele já tem uma velocidade inicial aplicada aí. Tranquilo?
E aqui eu tenho o tempo de queda, que vai ser, é só mexer aqui na formulazinha, ó, meio pelos extremos, passo o G dividindo, então esse tempo de queda é a raiz quadrada de 2H sobre G. Show de bola? Ah, Pequinho, é muito difícil. Não, meu amigo, difícil é você não conseguir captar isso, galerinha. Tá certo? Se liga, vê. Eu estou dizendo que o tempo de queda é 2 vezes a altura, dividido pela gravidade. Ou seja, se eu já sei que a gravidade é 10, para a maioria das questões, basta ele te dar a altura. Ó, tu já desenrola o tempo de queda. Tranquilo? E aqui, pessoal, é a velocidade ao atingir o solo. Perceba o detalhe. Lá no movimento vertical, desculpa, no movimento uniformemente variado, eu fui falando as relações e dando dicas, né? Velocidade com tempo. Vovô e vovó ainda trabalha. Espaço com tempo. Sorvetão. Sempre tempo. Torricelli. Então, você vai usar a mesma lógica. Perceba. Queda. Altura com tempo. Né? Velocidade, que eu usei anterior, para achar o tempo de subida. Velocidade com tempo. E agora, para a gente entender a velocidade ao atingir o solo, ou simplesmente, se eu quiser jogar um objeto para cima, vamos entender. Eu não preciso exatamente, vamos dizer assim, do tempo. Eu posso simplesmente usar a Torricelli, como eu estou utilizando aqui, olha lá, V, raiz de 2GH, para identificar, seja ele jogando para cima, seja ele jogando para baixo. Tá ok? Então, a gente tem que captar essas estratégias, pessoal. Então, claro, o ensino de física tem umas fórmulas, mas não bote na sua cabeça que tudo é fórmula, porque você precisa interpretar, você precisa trabalhar e, principalmente, entender as unidades. Beleza? E aqui, a gente vai falar aqui sobre o caso do foguete. Galerinha, presta atenção. Vocês já pararam para pensar o quanto a galera da NASA estuda, desenvolve, pesquisa, o quanto a galera da SpaceX faz pesquisa, desenvolve novos materiais, faz novos foguetes, para que o foguete possa sair da Terra. Então, o caso do foguete é o seguinte: esses propulsores liberam energia gigantesca, que são grandes tubos de oxigênio e hidrogênio, que combinados fazem essa liberação gigantesca de energia, impulsionando o foguete para cima. Para vocês terem uma ideia, só para sair da Terra, o foguete precisa atingir uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Isso mesmo que você ouviu, 40 mil quilômetros por hora. Não existe nenhum objeto na Terra feito pelo homem que consiga atingir uma velocidade que não seja o foguete. Então veja quanta tecnologia, quanta engenharia, quanto estudo precisa ter para tirar o foguete da Terra. Então é assim que eu termino esse vídeo para a gente compreender, galerinha, para a gente compreender como é que a gente capta, tá, toda essa ideia, toda essa ênfase que um cara lá atrás, no século XVI, século XVII, parou para pensar. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de comentar, curtir e até a próxima. Valeu, galerinha! Tchau, tchau!